O ambiente cirúrgico. A cirurgia não é algo tão moderno quanto imaginamos. Na verdade, cirurgias são praticadas desde a pré-história, quando eram realizadas as trepanações cranianas, perfurações cranianas com o intuito de expulsar maus espíritos. As práticas cirúrgicas, entretanto, eram bem restritas e passaram por uma evolução lenta e gradual que só foi acelerada no século XIX, com a compreensão dos 4 pré-requisitos clínicos para que uma operação fosse considerada viável: o conhecimento da anatomia humana, o controle da hemorragia e da hemostasia durante a operação, a anestesia para permitir procedimentos sem dor e a compreensão da natureza da infecção e introdução da asepsia e antisepsia. Os 2 primeiros pré-requisitos já haviam sido essencialmente solucionados no século XVI, mas os 2 últimos só foram resolvidos completamente nas últimas décadas do século XIX. Por muito tempo, a incapacidade dos cirurgiões de completar operações sem dor esteve entre os maiores problemas médicos. Na era pré-anestesia, os cirurgiões eram forçados a se preocupar mais com a velocidade com que uma operação era completada do que com a eficácia clínica de sua dissecção, e os pacientes recusavam ou retardavam procedimentos cirúrgicos para evitar o horror de experimentar o bisturi do cirurgião. Por volta de 1830, tinham sido descobertos o clorofórmio, o éter e o óxido nitroso, e festas com gás hilariante e brincadeiras com éter estavam em voga. Isso despertou o interesse de cirurgiões, que rapidamente fizeram demonstrações públicas e introduziram algumas dessas substâncias nas operações, obtendo bons resultados. A compreensão da natureza da infecção e a consequente introdução da antisepsia e da asepsia foi um dos eventos mais importantes na história da cirurgia. Sem elas, mais de 50% das grandes operações acabavam em morte. Na década de 1840, Ignaz Semmelweis descobriu que as taxas de febre puerperal podiam ser diminuídas se os cirurgiões lavassem suas mãos. Porém, apenas após a publicação da teoria microbiológica de Pasteur em 1861, o conselho de Semmelweis foi seguido. A partir do trabalho de Pasteur, Lister descobriu que os germes causavam infecção e passou a instilar ácido carbólico puro em feridas e sobre curativos, além de borrifá-lo no ambiente em torno do campo operatório da mesa, introduzindo assim os métodos de asepsia e antisepsia que seriam mais tarde adaptados e utilizados até o dia de hoje. A unidade de centro cirúrgico é composta por centro cirúrgico propriamente dito, recuperação pós-anestésica e centro de materiais e esterilização. O que é o centro cirúrgico? É o conjunto de áreas e instalações que permite efetuar procedimentos anestésicos cirúrgicos nas melhores condições de segurança para o paciente e conforto para a equipe que o assiste. O centro cirúrgico permite que os procedimentos sejam realizados em condições assépticas ideais e seguras. Assim, é dividido em áreas específicas. Áreas não restritas ou zona de proteção são aquelas cuja circulação de pessoas é livre, não exigindo cuidados especiais nem o uso de uniforme privativo. Áreas semi-restritas ou zona limpa permitem a circulação de pessoal e equipamentos, de modo a não interferir no controle e na manutenção da asepsia cirúrgica. Nesses locais, é necessário o uso de uniforme privativo e de calçados adequados, os propés. Áreas restritas ou zona estéril possuem limites definidos para a circulação de pessoal e equipamentos, onde se deve estabelecer rotinas próprias para controlar e manter a asepsia local. Nesse local, além do uso de uniforme privativo, é necessário o uso de máscara, cobrindo a boca e nariz. Preparação dos instrumentos cirúrgicos. Na sala de lavagem, os instrumentos são lavados pela enfermagem em solução detergente por um tempo determinado e depois são friccionados com esponja por pelo menos 5 vezes. Depois são enxaguados e secos com compressas limpas. Na sala de autoclavagem, os materiais já limpos são preparados e autoclavados pela enfermagem. Os materiais são embalados e autoclavados. Após isso, são armazenados em outra sala, a sala de armazenamento. Na sala de armazenamento, os materiais são organizados e embalados de acordo com as especialidades cirúrgicas. Quando são determinados para uma cirurgia eletiva, são identificados com o nome do paciente, diferente dos kits de cirurgia de emergência, que também são confeccionados, porém não identificados com o nome. Paramentação.
Para realizar um procedimento cirúrgico, o profissional deverá pegar a roupa própria para tal e se trocar no vestiário. Uma vez devidamente vestido, o profissional deverá estar usando touca, óculos, máscara, calça e camiseta adequados. Lavagem cirúrgica de mãos. Na técnica de lavagem cirúrgica das mãos, deve-se retirar acessórios, anéis e pulseiras, iniciar com a lavagem clínica das mãos, utilizar escova estéril com cerdas firmes e macias. O tempo de escovação deverá ser de 7 a 10 minutos, começar numa angulação sempre acima do nível do cotovelo, molhar, ensaboar, enxaguar, deixando a água descer no sentido mãos-cotovelo, lavar no sentido distal para proximal, em movimentos circulares até o cotovelo, enxaguar em água abundante, permanecer no lavabo com mãos suspensas até que a água escorra por completo, e a secagem deve ser feita por compressa estéril. A recepção de um paciente no centro cirúrgico para a realização de sua operação envolve necessariamente o segmento de uma série de etapas necessárias para maximizar as suas chances de sucesso. Em operações eletivas, ele deverá chegar ao local no horário marcado, com os termos de consentimento devidamente preenchidos e assinados. Em cirurgias que envolvam lateralidade, a equipe médica deve demarcar previamente. O paciente deverá também seguir as recomendações de dieta e medicações indicadas pela equipe cirúrgica, comunicando também a mesma sobre infecções prévias. Ele deverá deixar de fumar com um mês de antecedência para não prejudicar a cicatrização. A tricotomia será feita no hospital e não pelo paciente. Deve-se tomar banho o mais perto possível do momento da cirurgia, usando toalhas e roupas limpas. Sua recepção será realizada pelo enfermeiro, que deverá confirmar a sua chegada, verificando o termo de autorização da cirurgia, o seu estado geral, a presença de prontuário, de exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, o preparo pré-operatório realizado, com a confirmação do jejum oral, retirada de adornos e próteses dentárias, e realizar também o exame físico simplificado e mensuração dos sinais vitais. Os passos do paciente durante o seu atendimento. Os pacientes que passam por procedimentos cirúrgicos são atendidos em 3 etapas: indução anestésica, período intraoperatório, recuperação anestésica. Na indução anestésica, que é conduzida pelo anestesiologista e pela equipe de enfermagem na área de indução anestésica, o paciente é monitorado por meio do traçado e frequência cardíacos, pressão arterial, oxigenação sanguínea e nível de anestesia enquanto é anestesiado. Uma vez o feito, ele recebe as proteções necessárias de acordo com a operação a ser feita. O período intraoperatório é o tempo de operação em si, que ocorre na sala de cirurgia e começa quando o cirurgião inicia a incisão e vai até o seu fechamento. Partindo da sala de cirurgia, o paciente pode ir para a sala de recuperação anestésica, para o quarto ou para a UTI, dependendo do tipo e de como transcorreu a operação. Na recuperação anestésica, o paciente é novamente monitorado pelo anestesiologista e pela equipe de enfermagem até a plena recuperação da consciência e da estabilidade clínica. O período de permanência nesse setor varia conforme a complexidade da operação. Podemos, então, fazer um checklist para definir se uma cirurgia é segura ou não. Antes da indução anestésica, vamos confirmar identificação do paciente, local da cirurgia a ser feita, procedimento a ser realizado e consentimento informado realizado. Temos que confirmar também: o sítio cirúrgico foi marcado no local correto? Deve ser feita a checagem do equipamento anestésico, a oximetria de pulso, se está instalada e funcionante. O paciente tem alguma alergia conhecida? Há risco de perda sanguínea maior que 500 ml ou que 7 ml por quilo em crianças? Se sim, há acesso venoso e planejamento para reposição? Os exames de imagem estão disponíveis? Há risco de TVP? Se sim, é baixo, moderado ou alto? Há profilaxia para TVP? Fez uso de profilaxia farmacológica antes da cirurgia? Deve-se confirmar também, antes de iniciar a cirurgia. Todos os profissionais da equipe confirmam seus nomes e profissões. O cirurgião, o anestesista e a enfermagem verbalmente confirmam identificação do paciente, local da cirurgia a ser feita, procedimento a ser realizado. Deve ser feita também a antecipação de eventos críticos. Revisão do cirurgião. Há passos críticos na cirurgia? Qual a sua duração estimada? Há possíveis perdas sanguíneas?
Revisão do anestesista. Há alguma preocupação especial em relação ao paciente? Revisão da enfermagem. Houve correta esterilização do instrumental cirúrgico? Há alguma preocupação em relação aos equipamentos? Deve-se confirmar também. O antibiótico profilático foi administrado nos últimos 60 minutos? Se sim, qual foi? Os exames de imagem estão disponíveis. Além disso, deve-se confirmar antes do paciente sair da sala cirúrgica. O coordenador confirma verbalmente com a equipe. A cirurgia realizada foi a mesma proposta? Houve realização de procedimentos diferentes? A contagem de compressas, instrumentos e agulhas está correta? As biópsias estão identificadas e com o nome do paciente? Houve algum problema com equipamentos que deve ser resolvido? O cirurgião, o anestesista e a enfermagem orientam verbalmente sobre os pontos mais importantes na recuperação pós-anestésica e pós-operatória do paciente. Profilaxia mecânica de TVP. Além disso, na programação pós-operatória, deve-se confirmar sobre a dieta do paciente, se é jejum, se é dieta após X horas e sua posição no leito. Deve-se confirmar sua deambulação após quantas horas, ou se não é prevista, e sobre profilaxia de TVP, farmacológica ou não, e se sim, quando será iniciada. Eu sou Leandro, sou estudante de medicina aqui da UNB, também fiz uma cirurgia aqui na HUB, uma cirurgia de retirada da vesícula, devido a uma pancreatite que eu tive. E você estava internado aqui antes? Estava internado aqui, fiquei internado porque eu tive uma crise, né, da pancreatite, e fiquei internado 21 dias aqui, e fiz a cirurgia, foi bem tranquilo, bem calmo, bem rápido também. Foi esse ano? Foi muito rápido, foi esse ano. E o que você precisou fazer para fazer a cirurgia? Eles pediram para você fazer alguma coisa? Uma dieta Um diferente? dia antes eu fiz dieta zero, sem comer, na meia-noite. Meia-noite porque foi a minha cirurgia foi na parte da manhã, então meia-noite eu fiquei sem comer nada e sem beber água também, foi dieta zero. E eles passaram alguma medicação, alguma coisa? Não. Você ficou ansioso? Também não, foi bem calmo, bem tranquilo. Na mesa de cirurgia os médicos foram bem calmos, bem tranquilos, falaram todo o procedimento para mim. Depois eu apaguei com a anestesia. Não lembro de nada. E depois da cirurgia, como é que foi? Quando você acordou? Depois da cirurgia eu acordei e fui para a enfermaria. Aí eu tive que mudar a minha alimentação, porque como tirou a vesícula, eu comi alguma coisa e me sentia bem cheio, então foi bem difícil me adaptar. Mas no pós-operatório, você mudou a sua dieta? Sim, mudei. Não pude comer mais comida gordurosa, que tem muita gordura. Derivados de leite e embutidos também eu não posso comer. Continuou internado depois da cirurgia? Fiquei internado um dia só. Um dia pra só. casa. E você teve que assinar alguma documentação para Sim, tem que fazer? assinar um termo. Assinei um termo do pessoal da anestesia, que eles passaram um dia antes lá pra mim assinar. Antes da cirurgia, para tomar banho, eles pediram para você, tipo, quanto tempo de antecedência? Não teve que fazer nada. Nada de diferente. Nada de diferente. Você tomava alguma medicação antes de fazer a cirurgia, que teve que parar? Não Não. tomava. Teve que fazer algum exame antes de fazer a cirurgia? Foi feito vários exames, sim. Foram feitos uma coluna de ressonância antes para fazer uma tomografia também abdominal. Exame de sangue também, que era feito de hemograma todos os dias. E no geral, Leandro, como você descreveria a experiência de fazer uma cirurgia aqui no HUB? Uma experiência de uma cirurgia é boa, né? Mas assim, no geral, foi bem tranquilo, foi bom, na verdade, para mim, para o meu quadro clínico, né? E foi bem legal, foi bem rápido também.